A Síndrome de Al Capone, por Olavo de Carvalho, 15 de dezembro de 2015. Jamais esqueci a cena do filme O Massacre de Chicago, St. Valentine's Day Massacre, 1967, em que Al Capone, representado por Jason Robards, esmigalha com um taco de beisebol a cabeça de um companheiro traidor. Robards, ator impecável, transmite com precisão a ambiguidade do ódio vingativo que se adorna de uma encenação histérica de indignação moral ao ponto de confundir-se com ela. É um quadro bem conhecido, banal até, nos anais da psicanálise e da psiquiatria forense, a consciência moral do assassino, sufocada e manietada no fundo do inconsciente, vem à tona em forma invertida e se transmuta em inculpação exagerada e teatral dos seus desafetos. Quanto mais crimes hediondos o sujeito carrega no seu currículo de horrores, mais eloquente e persuasiva a sua afetação de dignidade ofendida. 1000 vezes descrito nos tratados médicos, o fenômeno, no entanto, continua desconhecido da maior parte dos analistas políticos, que não o enxergam nem mesmo quando ele fornece a explicação cabal e óbvia da conduta de certos grupos, facções e partidos. O critério para reconhecê-lo é simples e infalível. Quando o discurso de inculpação moral hiperbólica provém de alguém que cometeu crimes piores do que aqueles que aparentemente o indignam, você está diante do episódio de St. Valentine's Day Massacre reencenado. E aí duas séries de fatos paralelos, ambas abundantemente comprovadas, não tem como deixar de pôr à mostra a conexão íntima que as liga no fundo mais tenebroso da consciência histérica. 1. Quem são os campeões absolutos na produção de discursos de indignação moral no mundo? Os comunistas. 2. Quem são os campeões absolutos na prática do genocídio, da tortura, das prisões em massa, do assassinato de inimigos políticos, da escravização de populações inteiras? Também os comunistas. Há nisso, é claro, um elemento de premeditação manipulatória. Xingue-os do que você é. Acuse-os do que você faz. Mas isso é só na cabeça dos mandantes supremos, dos engenheiros sociais pavlovianos, dos próceres da KGB, da Stasi ou da DGI. Nas almas dos militantes, o que veio de cima como truque publicitário se converte em reação emocional espontânea, num modo de ser e de sentir habitual e automático, sem premeditação alguma. Cada um deles sente que esmigalhar as cabeças dos adversários é uma obrigação moral sublime, uma graça santificante. Se o adversário vê nisso algum mal, é a prova definitiva de que ele é um fascista sanguinário e, portanto, mais um motivo justo para lhe esmigalhar a cabeça. A naturalidade quase ingênua com que essa gente se sente ofendidíssima com meras opiniões e reage mediante apelos ao assassinato político seria inexplicável sem a síndrome de Al Capone. A desproporção entre estímulo e resposta revela que, além do estímulo aparente, está em jogo uma motivação suplementar oculta. Essa motivação é um mecanismo circular, nada sufoca mais eficazmente o clamor da consciência moral do que sua imitação histérica invertida, alimentada, por sua vez, pelo próprio clamor sufocado que lateja no fundo do inconsciente. Toda semana aparecem novos exemplos. Desta vez foi a chuva de ameaças de morte a Donald Trump porque quer vetar a entrada de muçulmanos no país até que sejam investigados e liberados. A proposta do candidato tem ampla base constitucional reforçada por vasta jurisprudência da Suprema Corte, mas a massa esquerdista indignada não aceita sequer discuti-la, quer suprimi-la matando o seu autor. A síndrome de Al Capone deitou raízes tão fundas nas almas dos militantes esquerdistas, que até aqueles que jamais cometeram crime algum estão sempre em guarda contra a mera possibilidade de tomar consciência dos horrores praticados por seus correligionários, defendendo-se dessa perspectiva temível mediante o mesmo reflexo de inculpação projetiva hiperbólica. Mesmo o mais inocente bocó dentre os idiotas úteis do petismo ferve de indignação cívica contra o deputado Eduardo Cunha, como se os delitos menores e não provados que a este se atribuem fossem a causa da desgraça nacional, muito acima do petrolão, do mensalão e do rombo das contas públicas. Sentindo-se acusado por tabela, arma-se de um taco de beisebol verbal e sonha em rachar cabeças como se fosse uma miniatura de Al Capone.